Glória a Deus. Irmãos, vamos estar meditando a palavra. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, no livro de Eclesiastes. Aleluia. Capítulo 3, apenas o versículo 1. O título dessa mensagem, irmãos, vamos falar sobre o tempo. O tempo nosso e o de Deus. Eclesiastes, capítulo 3, apenas o versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Em livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus. A palavra diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, ó Senhor Deus, digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor. Ó Pai, nós glorificamos, te exaltamos, bendizemos teu santo nome, Senhor. Ó Pai querido, como é que o Senhor cresça, que o Senhor nos diminua, e ó Pai amado, agora através da tua palavra, Senhor, nós possamos estar, meu Pai amado, meditando aquilo que o Senhor tem para falar conosco, meu Deus. Ó Pai querido, que o Senhor possa estar falando com a tua igreja, meu Deus. Ó Pai amado, tudo aquilo que impede teu povo, Senhor, Pai amado, de alcançar, eu já te peço para que seja repreendido, Senhor, e que possamos estar, meu Pai amado, nos deleitando a tua palavra, ó Pai, naquilo que o Senhor preparou, que assim como o Espírito Santo falou no meu coração, o Senhor possa estar falando com cada um que está aqui hoje neste lugar, assim como o Senhor, meu Pai amado, falou no meu coração, meu Pai amado, que, ó Pai amado, poderia ter alguém aqui, Senhor, Pai amado, até desanimado, mas hoje é dia, Senhor, de ânimo, Senhor, de estar renovando nossos pensamentos no Senhor, de estar, meu Pai amado, tomando da comida que o Senhor nos dá e seguimos a nossa caminhada, Senhor. Ó Pai, eu te peço que a tua obra, Senhor, Pai amado, que eu creio que já se iniciou, que Deus, no início do culto, possa estar finalizando agora com a tua mensagem, Senhor, e que o teu nome seja glorificado, meu Deus. Ó Pai, nós oramos, Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, para sentando. Irmãos, tempo é uma palavra que significa um período pelo qual de algo nós estamos passando ou esperando para alcançar. Ou seja, o tempo é algo que nós estamos passando, o período que nós estamos passando, nós estamos passando um determinado tempo, ou então aquilo que já foi passado, nós passamos por determinado tempo, ou algo que ainda vai acontecer. Quando nós vamos aqui nessa definição de tempo, nós vamos falar sobre o tempo passado. E que tempo passado é esse? Esse tempo passado é aquele tempo, irmãos, que nós já vivemos ele. Cada um de nós aqui tem uma história. Cada um aqui sabe de onde veio. Cada um sabe aqui como é que foi na casa dos pais, aqueles que já saíram da casa dos pais. Sabe como é que foi a vivência, Deus da sua infância, como que foi a vivência na adolescência, na fase adulta, e por assim diante, irmãos. Cada um de nós tem a nossa história. E essa nossa história, nós podemos definir ela como o nosso tempo passado. É um tempo que já passou. E nós temos, irmãos, também a definição do tempo presente. Que tempo presente é esse? Esse é o tempo que nós estamos vivendo agora. É o estado ou o estágio da nossa vida atual. Às vezes alguém pode dizer: eu estou vivendo um tempo bom. Glória a Deus. Ou alguém pode dizer: eu estou vivendo um tempo não tão bom. Glória a Deus. Em tudo, irmão, nós devemos dar graças a Deus. Muitas vezes, irmãos, se nós olharmos bem, os tempos que não foram os tempos bons do nosso passado serviu para nos fortalecer, serviu para nos amadurecer e nos trazer aonde que nós estamos hoje. Aquelas experiências que não foram as melhores experiências que às vezes nós passamos naquele tempo lá passado, se nós aprendemos com aquele tempo que não foi um tempo bom, serviu para nós crescermos e amadurecermos para nós chegarmos hoje aonde que nós estamos.
Quando nós olhamos para o nosso tempo, nós vemos que no passado vai ter muitas coisas que às vezes nós não podemos até dizer, eu me arrependo. Arrependo de não ter ficado, arrependo de não ter ido. Arrependo de ter falado, arrependo de não ter falado. Porém, irmãos, isso é do ser humano. Todos nós vamos ter um motivo de arrepender ou de nos alegrarmos por algo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Talvez você olhe para o seu passado e diz assim, eu poderia ter feito diferente. Não se sinta frustrado por isso, porque todo ser humano vai dizer a mesma coisa. Sabe por quê? Nós somos imperfeitos. Todos nós erramos. Todos nós vamos ter algo para dizer assim sobre o nosso tempo que nós deveríamos ter feito diferente. Assim como também nós temos algo, nós olhamos para nós e dizemos assim, foi bom aquilo que eu fiz. Glória a Deus por isso. E estamos vivendo um tempo presente, irmãos, no qual, que não falei aqui, talvez tenha tempos bons, outros não tão bons. Não posso usar aquela palavra, tempo ruim. Os irmãos bem sabem sobre isso, são palavras que às vezes nas próprias palavras nós colocamos peso em algo. Mas nós temos um outro tempo, igreja. Que tempo é esse? Glória a Deus. O tempo futuro. Glória a Deus. O tempo futuro, igreja, que é aquilo que nós esperamos. É um tempo que é o reflexo da nossa fé. O que é a fé? A fé, irmãos, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Glória a Deus. Nós só vivemos o tempo bom ou o tempo que se virá na nossa vida através da fé, através daquilo que nós verdadeiramente acreditamos. Muitas pessoas acreditam que vai ter um tempo melhor lá na frente porque está preparando para isso, está estudando, está aprimorando algo, está aprendendo algo novo todos os dias, por isso ela acredita que ela vai ter um tempo bom lá na frente. Então o tempo bom lá na frente também, de futuro, ele está diretamente relacionado com outra palavra, que é plantar para colher. É impossível, igreja, a gente colher se a gente não plantou. É verdade. Os irmãos aqui, que às vezes tem uma casa no qual tem um pedaço de terra. Se você chegar ali hoje e ver aquela terra seca, se você preparar aquela terra, lançar semente ou plantar algo ali, se vai voltar daqui a um ano, daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, você vai ver a diferença, porque você plantou hoje para você colher amanhã. Agora, se você ver aquela terra seca e passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 15 anos, ela vai permanecer seca, porque você não fez nada para que aquela terra ali frutificasse. O tempo, irmãos, ou seja, nós podemos entender que o tempo é trabalhado por nós. Se nós precisarmos e queremos ter um tempo melhor amanhã, nós precisamos ter uma atitude hoje. Nós precisamos agir no agora. Mas, irmãos, eu falando assim, parece que é tão simples, né? Então quer dizer que é só eu agir e fazer agora? Nós sabemos, irmãos, que o nosso tempo é um tempo, o tempo do homem, que eu falo, nós vamos falar sobre o tempo de Deus ainda, mas o tempo do homem é um tempo cheio de particularidades. A primeira coisa que nós temos que falar sobre o nosso tempo, o tempo do homem, é que o tempo do homem é limitado. Às vezes o ser humano pensa que sempre vai ter tempo para tudo, né? Eu sempre vou ter tempo para fazer isso ou aquilo. Porém, o nosso tempo, ele é limitado. Livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículos 6 e 7 nos diz assim: porque todo propósito há tempo e modo certo de agir, pois grande é o mal que pesa sobre o homem, porque não sabe o que há de acontecer e como há de ser. Não há ninguém que lhe diga. Olha só, igreja. Alguém pode chegar e dizer assim: amanhã, na hora do almoço, eu vou fazer tal alimento. Será que será feito? Tem um propósito, não tem? O homem não faz um propósito, não tem um propósito? Não está pensando em fazer aquele almoço?
Mas quem vai garantir que aquele almoço vai chegar? E se Jesus chamar a pessoa de manhã? E se Jesus nos levar na alva do dia? O almoço chegou? Não chegou. Porque é impossível, irmãos, nós sabemos o tempo de amanhã. Nós fazemos o tempo, nós fazemos o propósito. Porém, é Deus que vai confirmar se ele vai chegar em nossas vidas ou não. Por isso cabe a nós trabalhar o nosso tempo da melhor maneira possível, mas sabendo que o nosso tempo ele é limitado. Glória a Deus. Homem nenhum pode dizer: eu vou chegar em tal ponto, em tal lugar. Eu vou chegar, se Deus permitir, se Deus quiser, eu vou chegar. Glória a Deus. Então tudo, irmãos, é provisão de Deus. Tudo, irmãos, é através da palavra de Deus. Por isso, irmãos, que eu falei e volto a repetir. Deus me trouxe aqui, nesta noite, para trazer uma palavra de ânimo para a sua vida. Amém. Glória a Deus. Porque às vezes você está tão preocupado com o tempo que você está vivendo, porque você não sabe nem o que vai acontecer daqui a 5 minutos. O seu tempo tem que estar nas mãos de Deus. O seu tempo é esperando em Deus, porque é Ele que sabe exatamente o que vai acontecer na sua vida. Glória ao nosso Pai. Tem pessoas, irmãos, que são tão ansiosas que ela fica pensando no final das coisas antes de começar elas. Ela já faz na mente dela uma imagem, às vezes, e pior de tudo, uma imagem distorcida do que pode acontecer sem que nem ainda aconteceu. Tem muitas pessoas que são tão ansiosas, irmãos, que colocam palavras na boca de outras pessoas sem a pessoa ter falado essas palavras. Tem pessoas, irmãos, que são tão ansiosas que colocam até palavras na boca do próprio Deus. Será que Deus vai fazer por mim, mesmo sabendo que eu sou desse jeito? Nem esperou ainda Deus dar uma palavra final. Jacó, igreja. Jacó era o nome dele, já denunciava ele. Ele era o quê? Trapaceiro. E ele saiu de viagem, fugido da casa do pai. Imagina se ele olhasse para ele e dissesse assim: Deus jamais vai me escutar. Ele ia ter perdido a bênção dele. Mas um belo dia, ele faz um altar e ora ao Senhor. E ali Deus se revela a ele. Aleluia. Nós não deveríamos, igreja, ser ansiosos com o nosso tempo, entendendo que o nosso tempo é limitado, que nós somos muito limitados. Nós nem sabemos, eu falei que de amanhã, um almoço de amanhã, mas nem sabe, irmãos, se nós vamos chegar à nossa casa hoje. Porque se Deus quiser nos chamar antes desse culto acabar, antes das 9 horas, nós partimos para a glória. Devemos andar confiadamente no Senhor em todo o tempo. Aleluia. É verdade, Pai. Nós poucos, irmãos, ou nada sabemos sobre o amanhã. Pouco ou nada. Muitas vezes nós temos um norte ou um pensamento do que nós vamos fazer amanhã, mas só vai ser confirmado se Deus permitir. Então, quer dizer que eu então vou viver então como se não houvesse amanhã, né? Alguém pode dizer assim: então, já que é assim, então eu não preciso ter compromisso com nada, eu não preciso me preocupar com nada, eu não preciso me esforçar para nada. Pelo contrário, igreja. Justamente por isso é que nós temos que saber gerenciar o nosso tempo. Eu pergunto para você: o que você tem feito com o seu tempo? Oh, glória a Deus. Aleluia. Essa semana, quanto tempo você ficou de frente a um celular numa rede social? Essa semana, quantas vezes que você leu a Bíblia? Quantas vezes você parou e falou assim: eu vou fazer uma oração? Mas não é aquela oração, irmãos, por orar, não. A oração de qualidade. Louvado a Deus, poderoso. Quantas vezes que você cansou, mas descansou? Glória a Deus. Aleluia. O tempo, irmãos. A gente vê pessoas para cima e para baixo falando: eu não tenho tempo. E não vai ter tempo. Porque um grande inimigo dos nossos dias de hoje é essa falta de tempo. Mas só tem tempo aquele que não sabe
priorizar aquilo que é mais importante. O que é mais importante nas suas vidas, igreja? Em primeiro lugar, Deus. Se eu sei que o mais importante na minha vida é Deus, eu vou gerenciar meu tempo. E eu vou fazer o quê? Estar sempre aos pés do Pai. Mateus 6,33. Fala, filho. Mateus 6,33. Nós temos que buscar a Deus, irmãos, na frente, diante de todas as circunstâncias, diante de toda a nossa vida. Primeiramente, buscar a Deus. Primeiro, Deus. Ah, mas eu preciso resolver aquilo com tal pessoa. Aí eu preciso ir em tal lugar. Aí eu preciso fazer aquilo. Você precisa fazer todas essas coisas. Mas primeiro, você precisa de Deus. Ah, mas eu vou ter que levantar a tal horário para mim ir em tal lugar. Não vai dar tempo. Acorda mais cedo. Vai com sono. Glória a Deus. Eu estou palavreado aqui. Vai até arrastando. Mas primeiro você vai levantar mais cedo e vai buscar a face do Senhor. Glória a Deus. Vai dobrar o seu joelho e vai orar e falar assim: Senhor, hoje eu apresento o meu dia diante do Senhor. Hoje eu me apresento diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Glória. Toma o meu tempo, a minha vida nas Tuas santas mãos. Aleluia, Deus. Quantas vezes, irmão, nós saímos de casa? Glória a Deus. Misericórdia por isso. Desde que eu aprendi que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando nós acordarmos é falar com Deus. Mas quantas muitas pessoas saem de casa e vai resolver uma coisa até séria, uma coisa séria, e nem falou para Deus ainda. Não colocou Deus em primeiro lugar. Ah, mas Deus já sabe. Deus sabe. Mas justamente por isso que Deus está esperando você falar para Ele. Não, Senhor. O Senhor sabe. E muitas vezes, irmãos, são coisas que até nós mesmos provocamos. Mas vamos chegar aqui e dizer: Senhor, esse tempo é um tempo difícil que eu estou vivendo. Mas vai na frente, Senhor. Tem misericórdia na minha vida. E mesmo, irmãos, nós não merecendo, pela misericórdia de Deus, Deus age em nosso favor. Nós temos que aprender a gerenciar o nosso tempo com a mordomia cristã. Quem estava aqui domingo aqui, hoje eu estou pregando. O quanto nós somos importantes para Deus, irmãos. E quando nós somos importantes para Deus, nós temos que servi-lo com amor. Com toda a nossa dedicação, irmãos. Eu falei aqui também na escola bíblica que tudo que nós fizermos, vamos fazer o melhor para Deus. Jesus. Se é um louvor, que seja o melhor louvor. Que seja um louvor como se fosse o último louvor da sua vida. Se for uma mensagem, prepara a mensagem com todo carinho, com todo amor. Fala assim: Senhor, é para Ti, Senhor. Se for para abrir um culto aqui, que seja aquela maior dedicação, a maior de todas, porque é para Deus. Um panfleto que nós vamos entregar é com aquela intensidade, porque é para Deus. Ah, mas pastor, eu não tenho tempo para isso não. Mas como assim? Você não tem tempo para exercer o seu ministério, o seu chamado? Ah, mas tem que ver que lá na minha casa, você tem que ver que lá no meu emprego, que lá na minha empresa, você tem que ver que lá no meio dos meus amigos. Mas aí, não é eu que estou falando. Eu estou falando para você buscar na fonte. Estou falando para você buscar aquele que é todo poderoso para resolver tudo aquilo que você precisa na sua vida. Estou falando para você ir naquele que pode, aquele que você está tentando há muito tempo resolver. Você chegar lá diante de Deus e com uma palavra resolver. Eu estou falando sobre gerir tempo. E é Deus que prepara o nosso tempo. Glória a Deus. Mas é uma coisa muito importante que nós temos que fazer no nosso tempo, irmãos. Preparar para a vinda de Jesus. Você está preparando para a vinda de Jesus? A palavra nos fala, irmãos, sobre a passagem daquelas 10 virgens. A palavra fala sobre 5 virgens loucas e 5 virgens prudentes. As prudentes estavam com suas lamparinas acesas. As loucas, elas estavam pensando: ainda está cedo.
Mas ninguém sabia, irmãos, a hora que o noivo ia voltar. Se era 6 horas, 7 horas, 8, 9, 10. A palavra fala que o noivo voltou à meia-noite. Elas não estavam preparadas. Quando ela viu que as lamparinas estavam apagando, que ela falou com as prudentes: dá um pouco dos seus para nós, para que a nossa lamparina também não apague. Só que as prudentes disseram: não convém que vai acabar para nós e para vocês também. Vá ao comerciantes e compre mais. A hora que elas foram ao comerciantes, o que aconteceu? Perdeu o tempo do noivo, porque quando o noivo voltou, levou as que estavam preparadas. E aquelas loucas disseram: Senhor, Senhor. Ele já tinha fechado a porta. O tempo de preparar, irmãos, para a volta de Cristo não é amanhã, não. É isso aí. É hoje. Glória a Deus. É hoje, irmãos. É hoje que é dia de eu confessar meu pecado. É hoje que é dia de eu pedir perdão para o Senhor. Glória a Deus. Hoje que é o dia de eu falar assim: Senhor, acho que houver na minha vida, eu vou servir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está aqui para te escutar. Obrigado, papai. Deus está aqui te dizendo assim, ó. Deus está dizendo para você assim, ó: eu te amo tanto, mas tanto, que eu não olho a situação que você está passando. Eu vejo o seu tempo futuro. Glória a Deus. Eu vejo aquilo que eu tenho preparado para você lá na frente. Mas nós temos que preparar. O nosso Deus é um Deus educado. Glória a Deus. Ele vai bater a palavra fala que ele bate a porta. Aquele que abrir, ele entra e ceia com ele. O ladrão, ele é salteador. Ele pula, ele invade. Mas Jesus não. Jesus convida todos nós a viver um tempo com ele. Independentemente daquilo que nós estivermos passando, irmãos, nós entregamos nossa vida a ele. E ele tem, irmãos, o melhor para nós todos os dias. Não importa a luta que você esteja passando, a dor, a aflição, Deus quer, irmãos, fazer algo diferente na sua vida. Ele quer um tempo bom na sua vida. Na área, irmãos, espiritual. Como cristão, uma pessoa, irmãos, que verdadeiramente reflete o brilho de Cristo. Uma pessoa que chega, as pessoas vão olhar e vão dizer assim: lá vai um servo de Deus. Glória a Deus. Não era familiar. Deus quer, irmãos, fazer maravilhas na nossa vida, no nosso trabalho, no meio da sociedade. Naquele lugar, irmãos, onde muitas pessoas veem uma terra seca, igual eu falei aqui, Deus quer frutificar. Mas é necessário nós prepararmos a terra. E preparando, irmãos, o nosso tempo, nós estamos nos preparando para o tempo de Deus. Quantas pessoas têm perdido tempo de não buscar a face do Senhor? Quantas pessoas às vezes chegam num estágio e falam assim: por que eu não busquei o Senhor antes? O inimigo hoje tem usado armas poderosas, irmãos, para tirar as pessoas da presença do Senhor, roubando tempo, para que elas não ouçam a palavra e creiam na palavra. Porque crendo na palavra, o tempo dessa pessoa vai se alinhar com o tempo de Deus, dentro do propósito de Deus, e algo maravilhoso vai acontecer. Glória a Deus. Porque quando nós vivemos para Deus, servimos a Deus, muitas vezes nós até pensamos que algo está demorando, mas é no tempo de Deus. Porque se nós sabemos que nós estamos aos pés de Deus e acreditando que Deus está fazendo por nós, nós podemos ter certeza que Ele está cuidando. Mas para que isso aconteça, igreja, eu preciso estar o meu tempo alinhado com o tempo de Deus. E o meu tempo, a minha parte, é esperar em Deus e confiar em Deus. Que o meu tempo vai chegar diante do Senhor. Deus fala para nós, irmãos, que o tempo de Deus
Ele vai terminar a boa obra que iniciou em nós. Aquela obra que Deus iniciou na sua vida, Ele vai terminar. Não precisa ficar preocupado, que Deus não vai deixar ninguém envergonhado. Nem um servo seu, nem um filho seu envergonhado. Aquilo que Ele falou sobre a sua vida vai acontecer. Cada palavra, aquilo que o Espírito Santo fala em seu coração, tudo vai acontecer. Paulo fala que melhor é o fim das coisas que o princípio delas. Não precisa responder para mim não. Você tem promessa de Deus? Cada promessa de Deus na sua vida vai se cumprir. Uma por uma. O tempo do homem há de pensar que seja em um ano. Glória a Deus. Talvez Deus quer fazer isso. Deus fazer isso em 2 dias, um dia, um mês. Como também Deus pode fazer isso em 10 anos. Ou a vida toda. Nós temos que viver não em função do nosso tempo, nós temos que viver em função do tempo de Deus. Porque melhor, irmãos, é o tempo de Deus do que o nosso tempo. Amém. O nosso tempo, muitas vezes nós vamos perder, mas no tempo de Deus, tudo vai chegar na hora certa. Amém. Deus, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Deus conhece cada dia seu. Deus conhece toda vez que você chorou, toda vez que você lamentou, assim como você sorriu, você glorificou Ele de joelho e agradeceu Ele por aquela grande bênção que você nem imaginava que ia chegar. Deus sabe todos os dias da sua vida. E Deus, irmãos, é um Deus de perto, não de longe. Deus, o dia que você chorou, Ele estava lá. O dia que você sorriu e se alegrou, Ele estava lá. Hoje, Ele está contigo. Amanhã, Ele estará. Deus não é um Deus, irmãos, que vive um tempo conosco conforme o humor dele, não. Deus está conosco até a consumação dos séculos, até que o nosso Senhor Jesus volte. Para que nós chegamos no tempo, irmãos, que é o melhor tempo de todos. E que tempo que é esse? O melhor tempo da minha vida vai ser o tempo no qual eu tiver minha mansão, tiver meu carro importado, tiver minha empresa. Aí sim. Quando eu viajar para a Europa, né? Quando eu tenho minha empresa de TI. O melhor tempo, irmãos, que vai chegar para nossas vidas, sabe qual tempo será? Quando Jesus voltar. Glória a Deus. Quando eu alcançar a minha salvação. Sabe por quê, irmãos? Está escrito em Apocalipse que o Senhor, Ele vai limpar dos nossos olhos todas as lágrimas. Nós vamos para um lugar onde não haverá mais choro e nem pranto, onde no qual as ruas serão de ouro, onde que lá, irmãos, não vai ter tristeza nem lamentação. Nós vamos ter um tempo de regozijo diante do Senhor. Mas sabe qual é o tempo que vai ser lá, irmãos? Não é um tempo, nem mais um tempo, nem outro tempo. Vai ser a eternidade. Aleluia. Se você está vivendo um tempo hoje que não é um tempo bom na sua vida, lembre-se, você está preparando para viver uma eternidade com Cristo. Aleluia. Vai valer a pena. Vai valer muito a pena. Só permanece firme aos pés de Jesus. Deus tem o melhor, irmãos, para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Deus tem o melhor para você. Aleluia. Eu não estou aqui, irmãos, fazendo querendo fazer uma média. Eu estou falando aquilo que realmente Deus já prometeu para nós. Uma vida em abundância. Deus tem o melhor tempo na sua vida. Só se entregue. Só coloca realmente no caminho que o Senhor tem para colocar para você. Assim como Ele falou com Josué e a nação de Israel, não olha para a esquerda, não olha para a direita, mas firma no propósito. No tempo, irmãos, o melhor tempo na sua vida ainda está por vir, amém? O melhor de Deus ainda está por vir. Glória a Deus. Vamos estar nos colocando de pé? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida.